Ao cumprimentar todos, eu quero dar início ao nosso dia de campo. Dia de campo ímpar e totalmente diferente de todos. A minha gratidão aos diretores, aos coordenadores de curso, aos nossos alunos que, sem medir esforços, estão nos proporcionando um dia de campo formidável, né? A nossa preocupação como instituição de ensino, com os cuidados de saúde, foram todos preservados e para que a gente consiga trabalhar teoricamente com os nossos alunos, mas também que eles tivessem a prática. O dia de campo é marcado pela extensão, onde nós passamos o conhecimento para a comunidade, né? E a gente conseguiu isso de forma formidável, pela maneira como que os nossos alunos se portaram e o agradecimento também às empresas parceiras que tiveram conosco. E olha como é importante nesses momentos de dificuldade, como que as pessoas acabam se sobressaindo e os nossos alunos e as empresas parceiras conseguiram fazer isso tão bem. Nós tivemos de maneira remota toda a parte teórica, que é muito importante, é um dos princípios da educação, o ensino. Nós tivemos a parte de aplicação, que foi a parte prática, onde os nossos alunos vieram de forma individual para fazer a aplicação dos materiais genéticos, e aí nós tivemos a parte prática. Os nossos alunos, eles desenvolveram os seus artigos científicos, mostrando a importância da iniciação científica, e agora, por meio dos sistemas de comunicação, por meio dos meios de comunicação, nós conseguimos fazer a extensão de todo esse trabalho que os nossos discentes e os nossos docentes tiveram. Então eu queria agradecer a toda essa prospecção e estou muito feliz e muito grato a toda a sociedade acadêmica, a todo o mercado de trabalho, porque nós conseguimos fazer ensino, fazer pesquisa e extensão num momento tão difícil como esse. O meu agradecimento a todos e que a gente consiga chegar mais forte depois de todos esses obstáculos. Olá! Muitos produtores de milho vêm sofrendo com perdas de produção em sua lavoura devido ao ataque de pragas e doenças. Para minimizar o efeito dessas perdas, é importante que se adotem manejos adequados que evitem a resistência das pragas aos métodos de controle disponíveis. Um exemplo disso é a tecnologia BT, que confere a alguns híbridos de milho tolerância ao complexo de lagartas, inclusive a lagarta do cartucho. Para que esse recurso continue sendo eficiente, é de extrema importância que se cultivem áreas de refúgio nas lavouras, ou seja, implantação de híbridos de milho sem a tecnologia BT. Entretanto, isso gera uma forte preocupação por parte dos produtores, as perdas de produção que poderão acontecer nessas áreas de refúgio. Quando observamos situações a campo, é possível perceber alguns erros no manejo dessas áreas, como tentativas excessivas do controle de insetos praga. As áreas de refúgio são importantes e implantadas para manter as populações de pragas sensíveis à tecnologia BT. Ou seja, nessas áreas, elas poderão se reproduzir e sobreviver sem sofrer exposição à toxina BT. Esses mesmos insetos irão acasalar com os sobreviventes das áreas plantadas com a tecnologia resistente, o que prolonga a vida útil da tecnologia BT e a suscetibilidade das pragas a ela. As áreas de refúgio tornam-se, portanto, uma ferramenta de defesa da lavoura, e não mais de perdas. Sem essas áreas, os insetos praga em pouco tempo estariam resistentes à tecnologia BT, o que acarretaria principalmente em perdas de produtividade nas lavouras de milho. Muitos produtores ainda cultivam milho sem a tecnologia BT em toda a sua lavoura, o que torna ainda mais relevante o estudo a respeito do controle químico dos insetos praga. Pensando nisso, nesta área, objetivou-se avaliar a eficiência da aplicação de inseticida e indutor de resistência no controle da lagarta do cartucho em um híbrido de milho suscetível a essa praga.
Utilizou-se aqui um híbrido de milho largamente cultivado na região norte do Rio Grande do Sul como refúgio, na população de 83 mil plantas por hectare. A adubação de base foi padrão em toda a área, sendo 400 kg por hectare na formulação 5-30-15 e 500 kg por hectare de sulfamol 22%. Para o controle das lagartas, dividiu-se a área em 4 diferentes manejos. Então realizou-se a aplicação de 150 ml por hectare de inseticida, aplicação de 2 litros por hectare de indutor de resistência, aplicação de inseticida mais indutor de resistência nessas mesmas doses. O indutor de resistência utilizado foi o Orosolve, da empresa Oroagri, produto que também atua como fornecedor de enxofre nutricional, por possuir a sua formulação à base deste elemento. E o inseticida utilizado foi o clorantra-niliprole. Verificou-se, após a coleta dos dados, que não houve diferença entre os diferentes manejos em relação à incidência de lagartas. No entanto, observando-se os dados obtidos em escala temporal, foi possível verificar que a parcela da área que obteve a aplicação do indutor de resistência mostrou um controle satisfatório das lagartas do cartucho e da espiga, sendo que ao passar dos dias, a presença dessas pragas na área diminuiu gradativamente. Vale ressaltar que o controle da lagarta no milho é dificultado pela presença do cartucho, que serve como um abrigo. Dessa forma, a utilização de um indutor de resistência à base de enxofre funciona como um efeito desalojante pela irritação que causa a esses insetos. No momento da aplicação dos produtos, o nível de incidência de lagarta na área era altíssimo, estava em cerca de 90%, e a severidade de danos estava no nível 8 na escala de Davis. Entretanto, após a aplicação dos produtos, também aplicou-se 300 kg por hectare de fertilizante nitrogenado. E após isso, a área recebeu uma forte chuva, o que ocasionou um controle igualitário das lagartas em toda a área. Além disso, como ocorrido em praticamente todo o Rio Grande do Sul na safra 2020-2021, aqui também observou-se uma forte incidência de ataque de cigarinha. A cigarinha é um inseto que age como vetor de algumas doenças. Ela se alimenta de uma planta doente, adquire essa doença que se desenvolve dentro dela e infecta suas glândulas salivares. Então, ao se alimentar de uma planta sadia, a cigarinha infecta essa planta através do seu floema. O que ela ocasionou aqui foi o enfesamento vermelho e consequente tombamento de algumas plantas. Vale ressaltar que não foi utilizado nenhum produto registrado para essa praga nesta área. O nosso conselho para os produtores de milho é que cultivem áreas de refúgio, pois através da utilização de técnicas de manejo e utilização de produtos alternativos é possível sim manter a produtividade nessas áreas. Esperamos que o nosso trabalho tenha contribuído para a geração de informação sobre o assunto. Obrigada por assistir este vídeo até o final e até mais! Então, nas parcelas, foi utilizado todo o portfólio da empresa que ela recomenda, iniciando com Ouro Star, lá no primeiro tratamento, tipo uns 30, 40 dias após a germinação, ou início do fechamento de linhas. Para quê? Para que ele faça uma maior deposição de raízes e faça com que a planta fique um pouco mais resistente a qualquer tipo de eventualidade climática, tanto seca quanto qualquer outro tipo de problemas de clima que acontece naquela época. Após o fechamento de linha, quando se inicia o processo de desenvolvimento reprodutivo, foi utilizado o produto Orosolve, que ele a base dele é enxofre, então ele vai fazer com que a planta se estruture melhor e vai fazer com que os componentes hormonais se unem, a florada dela vai ser melhor, fazendo com que não se perca e a flor vai gerar fruto. E na hora do enchimento de grão, utilizou-se o produto Orocinetic, que é, como ele tem a base de potássio, o papel dele é enchimento de grão. Portanto, olhando nas parcelas, no final disso, o que a gente queria? Produção, ver se é viável ou não a utilização do foliar. E, coletados os dados, as amostragens, tanto de peso de grão, tamanho de plantas, estatura, raiz, peso de raiz,
mostrou-se para nós que sim, é viável a utilização, desde que haja o quê? Lá no início, uma boa adubação de base, se tem um tratamento fúngico também de acordo, fazendo com que todos esses processos, tanto que nem eu falei, adubação de bagem, calagem, toda a parte pré-plantio tem que ser de acordo, o foliar vai chegar lá no final ou do início até o final do ciclo para simplesmente suprir alguma necessidade de nutriente que se tem lá no começo. Juntando todos esses tópicos, com certeza absoluta a produção lá no final vai ser melhor. E a produção que enche o prato de comida, o que a gente quer no caso. Então sim, é viável a utilização do produto. E seria isso, meu muito obrigado. Estamos aqui para falar sobre densidade na cultura da soja. Bom, quando vamos planejar uma cultura, a cultura da soja na lavoura, nós temos que ter sempre ciente o índice de área foliar que essa soja vai ocupar no espaço. Por quê? Porque a gente precisa que essa planta ela seja eficiente na extração da soja, da água do solo, na extração de nutriente e na extração, na utilização da energia solar. Ou seja, muito índice foliar, vai ficar muitas plantas por cima, na parte superior, e o terço inferior não vai pegar radiação. A planta ela vai entender que esse terço inferior não está sendo eficiente, pois não bate a radiação solar, consequentemente não é feita a fotossíntese e a planta derruba essa folha. Ou seja, durante a planta da soja, onde temos aqui, ó, vamos pensar que aqui, ó, terço superior, médio e inferior. Essa planta aqui, por exemplo, ela teve radiação solar do início até embaixo, tá? Se por um exemplo tivesse um índice de área foliar muito alto, essas folhas que responderiam a esses nó produtivos aqui, não iam ter recebido luz solar e iam ter abortado. Ou seja, o que para nós é importante na cultura da soja? Grão por hectares ou grão por planta, X números de plantas, que depois vai dar a nossa produtividade no final. Tá? Se nós tivermos essa perda desses nós produtivos, tá? E a gente tiver só desse para cá, o quantos números de grãos a gente ia ter perdido em 1 hectare? Então hoje é de extrema importância para o produtor e para o assistente técnico, no momento de planejar uma lavoura, ter a ciência da característica da cultivar, se ela é uma cultivar que engalha, se ela é uma cultivar só de haste principal. Para quê? Para nós pegar e nós termos uma lavoura onde a gente aproveite a extração de água do solo, a extração de nutriente e a luz solar que a gente vai ter aqui. Então, o índice de área foliar hoje é um dos fatores mais importantes na produção final da soja. Por quê? Pensamos da seguinte maneira: a soja não é eficiente, a soja perde 1/3 da planta, a soja vai perder 1/3 da sua produção final. A haste principal, por exemplo, responde a 85% da produção total da planta. Então, digamos que aqui tem 85%, perde-se 30%, sobra 60%. Então, no final, em 250, 300 mil plantas, quanto que vai ser o total que nós vamos perder? Cabe ao produtor semear bem, planejar bem e tratar bem para quê? Para que a gente no final tenhamos uma máxima produtividade. Olá, sejam bem-vindos. Falaremos sobre os problemas ocasionados por leiteiro, caruru e buva, plantas daninhas de impacto econômico na cultura da soja e o manejo com utilização de herbicidas pré-emergentes na cultura da soja. A soja é o principal cereal de verão com maior interesse econômico na região norte do Rio Grande do Sul.
onde a tecnificação implantada busca cada vez mais melhorar a produtividade. Porém, problemas que vêm acarretando a perda de produtividade, a qualidade dos grãos e, em alguns casos, inviabilizando a colheita do grão, é a presença de plantas daninhas. Fatores limitantes à produtividade, quando há presença de plantas daninhas, destaca-se a competitividade por nutrientes, água e luz solar. A presença do leiteiro em uma população de 32 plantas por metro quadrado, competindo diretamente com a cultura da soja, irá ocasionar perdas na casa de 50% deste cereal. Algumas espécies de caruru produzem um número elevado de sementes por planta e são de fácil propagação. Assim, podemos afirmar que uma única planta de caruru por metro quadrado competindo diretamente com a cultura da soja, teremos perdas na casa de 32% do cereal. Destacamos que a presença de uma única planta por metro quadrado da buva afeta a produtividade em cerca de 14%. Se a população da buva aumentar competindo com a soja em 14 plantas por metro quadrado, a produção deste cereal será comprometida em até 56% do seu potencial. Buscando então minimizar este problema, torna-se importante adotar algumas práticas de manejo como rotação de culturas, utilizar o sistema plantio direto de forma correta e implementar no manejo herbicidas pré-emergentes, pois são seletivos à cultura de interesse, ajudando a controlar o banco de sementes das plantas daninhas. Entre diversas plantas daninhas avaliadas no experimento, podemos destacar o leiteiro e o caruru e a buva. São plantas daninhas que possuem resistência ao principal herbicida utilizado na cultura da soja em período pós-emergente. No experimento avaliado, o controle do leiteiro, caruru e buva, onde utilizamos herbicidas pré-emergentes, S-metalacloro na dosagem de 1,5 litros por hectare e fumezafem na dosagem de 1 litro por hectare, aplicados no mesmo dia após o plantio, com doses essas recomendadas pelo fabricante, e ao mesmo tempo, para certificarmos se a eficiência dos pré-emergentes iria ser expressiva, mantivemos parcelas testemunhas sem aplicação de pré-emergente. A incidência de plantas daninhas ela foi avaliada em 4 períodos, aos 7, aos 14, aos 21 e aos 35 dias após a aplicação, onde a parcela testemunha identificou-se um número elevado, principalmente do caruru, com 28 plantas por metro quadrado, o leiteiro com 5 plantas por metro quadrado e a buva com 2 plantas por metro quadrado. Nas parcelas contendo pré-emergente S-metalacloro, obtivemos um controle final aos 35 dias superior a 94% para o leiteiro. Já para a buva, obtivemos um controle de 100%, por mais que a pressão desta daninha seja menor na área do experimento. Já para o caruru, S-metalacloro teve um controle superior a 82%, mesmo existindo uma alta pressão desta planta daninha. Para o pré-emergente fumezafem, o índice de controle de leiteiro foi superior a 73%. Para a buva, somente na avaliação realizada aos 35 dias é que foram localizadas 2 plantas daninhas, mantendo o mesmo índice da parcela testemunha. Fumezafem se mostrou muito eficiente para o controle de caruru, com um índice de controle de 99,1%. Planta daninha esta que, em grande população, é de grande relevância na cultura da soja, causando prejuízos de até 90%.
Vale ponderar que, se a próxima cultura a ser implantada após a aplicação de Fumesafem seja milho ou trigo, deveremos respeitar o intervalo de 150 dias. Fumesafem também, ao ser preparado em calda, deve de ser usado com óleo específico recomendado pelo fabricante devido à sua especificidade. Já para S-metalacloro, apenas precisamos respeitar após a aplicação 60 dias de intervalo para a cultura do trigo. Não possuímos hoje nenhum produto totalmente eficaz para o controle de pré-emergentes de todas as espécies de plantas daninhas. Assim, faz-se necessário ter um conhecimento da área a ser trabalhada e qual que é o banco de sementes de plantas daninhas que está presente. Dessa forma, poderemos escolher então qual que é o pré-emergente mais indicado para esta situação. Podemos concluir que, conforme os resultados obtidos, que S-metalacloro e Fumesafem, no manejo pré-emergente da cultura da soja, são eficientes, atingindo níveis satisfatórios no controle das principais plantas daninhas de impacto econômico. Agradecemos a atenção de todos e gostaríamos que este vídeo possa ter contribuído para quem assistiu, levando informações técnicas a todos. Obrigado. Olá pessoal, o nosso grupo realizou um estudo sobre o controle de percevejo em milho, sob a aplicação de Connect, que tem como ingredientes ativos beta-ciflutrina mais imidacloprid. Sabe-se que aqui em nossa região, norte do Rio Grande do Sul, o milho é a segunda maior cultura de importância, ficando atrás somente da soja, pois tem grande importância na fabricação de rações para alimentação animal. Um dos principais desafios do produtor encontra-se em produzir milho, é o ataque de percevejo. Na maioria das vezes, é o percevejo de Chelopes furcatus, popularmente conhecido como percevejo barriga-verde. Essa espécie ataca plantas jovens de milho, causando danos físicos e injetando micotoxinas. Os danos são ocasionados pela sua alimentação próxima ao colo das plântulas. Pequenos ataques causam lesões mais leves, não comprometendo muito a produtividade. Mas quando as plântulas sofrem ataques mais severos, há redução de produtividade, pois plantas podem ficar encarquilhadas e as folhas encharutadas. Pensando em resolver o problema do percevejo no milho, nos baseamos no que acontece a campo e realizamos apenas uma aplicação de beta-ciflutrina mais imidacloprid no estágio VE do milho, popularmente conhecido como estágio de fase palito. Avaliamos o controle das doses de 0,8 litros por hectare, 1 litro por hectare e 1,2 litros por hectare, acompanhados das testemunhas, que não houve aplicação de produto algum. Após isso, foi feita uma avaliação no estágio V4, aonde foram quantificadas as plantas atacadas por metro quadrado. Com esses dados, realizamos a análise estatística e obtivemos os seguintes resultados. O controle superior foi obtido com os tratamentos onde foram aplicados 1 litro e 1,2 litros por hectare, apresentando somente 11% de plantas atacadas e não diferenciando estatisticamente entre si. Já a dose de 0,8 litros por hectare apresentou 25% das plantas atacadas. E na testemunha foi verificado que 84% das plantas foram atacadas. Com base nesses resultados obtidos, nós podemos concluir que as doses de 0,8 e 1,2 litros por hectare não apresentaram praticabilidade agronômica, uma vez que a primeira apresentou resultado insatisfatório e a segunda resultado similar da dose recomendada de 1,2 litros por hectare, mostrando que com o aumento da dose aumenta somente o custo de produção. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.
Olá pessoal, eu venho aqui apresentar para vocês o nosso projeto que desenvolvemos durante o semestre, que é o efeito do herbicida atrazina na inibição da germinação carpogênica do fungo Sclerotinia sclerotiorum. Bom, então hoje o Brasil ele é um dos maiores produtores, se não o maior produtor mundial da soja, e ele vem enfrentando vários problemas na questão de fungos e pragas e plantas daninhas também. O fungo mais agressivo da cultura da soja hoje é o mofo branco. Ele foi catalogado pela primeira vez em 1920 no estado do Paraná. O seu dano em níveis elevados ele pode chegar a 70 a 80% de perda na produtividade da lavoura. Bom, as formas e alternativas para o controle do mofo basicamente é a rotação de culturas com culturas não hospedeiras, o manejo integrado de defensivos agrícolas, seria rotacionar mecanismos de ação e realizar o controle preventivo. A rotação também ela não consiste somente, no caso nosso aqui de ter implantado milho em vez da soja, mas rotacionar moléculas de herbicidas, fungicidas e inseticidas como um todo. Então a cultura da soja ela é substituída comumente pelos produtores pelo milho na questão da rotação. Então dentro da cultura do milho, uma das principais moléculas de herbicidas utilizadas para controle de planta daninha é a atrazina. A gente teve, analisando estudos anteriores, que constataram que a atrazina ela inibe a germinação do mofo branco, a formação do mofo branco. Então a gente tentou testar aqui na nossa área, ver se isso aí dá resultado. Então a atrazina ela é seletiva para o milho, ela controla principalmente plantas daninhas de folha larga. O mecanismo de ação dela, ela atua na inibição do fotossistema 2, basicamente, assim bem simples, ela inibe o bloqueio do fluxo ela bloqueia o fluxo de elétrons para o fotossistema 2 e impede a planta daninha de fazer a fotossíntese. Em 1986 e 1999, dois estudos observaram redução da incidência de mofo branco em áreas que foram cultivadas anteriormente com milho e com a aplicação de atrazina. No caso, eles alegaram que a atrazina interferia na germinação dos escleródios de mofo. Então eles vão germinar. A estrutura germinada é um apotécio e ele vai liberar ascosporos, que seria um esporo que vai infectar a cultura da soja. Estes todos eles dependem de luz para acontecer o processo. Então a pesquisa nossa ela consistiu em avaliar a germinação do mofo branco, né, com a utilização de atrazina. Bom, o nosso experimento aqui é composto por 16 parcelas, todas receberam a inoculação do mofo, sendo em 2 pontos cada parcela. A gente pegou 10 centímetros quadrados de solo e depositamos 10 escleródios e cobrimos com uma pequena camada de solo. Então o tratamento em si ele foi composto da área inteira, recebeu inoculação de mofo. Tratamento 1 foi milho mais atrazina, tratamento 2 milho sem atrazina, tratamento 3 atrazina sem milho e o tratamento 4, que foi o padrão, não recebeu nem atrazina nem milho. A dose da atrazina nós utilizamos dose padrão, 7 litros por hectare, uma cauda também de 200 litros por hectare. Então após a gente ter inoculado, no dia da inoculação do mofo a gente aplicou a atrazina para o controle das plantas daninhas e a gente fez 4 avaliações posterior a isso, nos 7, 14, 21 e 28 dias. A gente levou em conta também a condição meteorológica da área para estar inoculando o mofo, que esse também depende de umidade para poder germinar. Bom, então durante o período da avaliação dos nossos 28 dias, a gente teve aqui na área, constatamos 96% da germinação dos escleródios. Entre tratamentos, eu dizer assim, a atrazina influenciou mais do que o milho, e não teve interação em estatística ainda, né? Atrazina mais milho ou somente atrazina, não conseguimos diferenciar qual foi o melhor. Então, no caso, como teve uma alta germinação, de momento de princípio, a gente tem que a atrazina ela não inibe a germinação carpogênica do mofo branco. Então, a gente vai estar realizando mais avaliações agora, para efeitos de comparação. Mas de princípio é isso. No nosso caso a atrazina não conseguiu controlar a germinação do mofo branco. De minha parte, muito obrigado, agradeço a atenção de todos e espero que tenha contribuído na formação de vocês.
Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a produção de massa verde de plantas forrageiras com diferentes fontes de nitrogênio. Então, sabemos que o produtor de leite vem cada vez mais se tecnificando na produção e com isso gerando demandas de produção de foragens de alto valor nutricional e também de alta produção de matéria verde. Uma das limitações para a produção de bovinos é a disponibilidade desse material barato e de qualidade. O baixo estoque mundial e a alta oferta de produtos encarecem a produção. Então foi pensado em alternar um material para que possamos baixar o custo de produção e assim o produtor ter uma rentabilidade maior. Então a utilização de volumosos suplementares de elevados teores proteicos pode ser uma opção capaz de reduzir a necessidade de concentrado e o custo com a alimentação. O manejo adequado das forrageiras, sejam elas de ciclo C3 ou C4, podem suportar produções consideráveis de leite ao longo do tempo, ou seja, por animais ou por área. Para que haja uma produção satisfatória de foragens de qualidade, um manejo adequado deve ser empregado, visando atender tais exigências. Nesse sentido, corrigir o solo e fazer uma adubação de manejo frequentemente são indispensáveis. A utilização de adubo em pastagens, particularmente a nitrogenada, é prática fundamental quando se pretende aumentar a produção de matéria verde. Por isso, optamos em testar diferentes fontes de nitrogênios na forrageira e realizar as avaliações para obter os resultados. Então foi feita a semeadura na primeira quinzena de novembro, com um espaçamento de 0,45 metros e utilizado 300 kg de fertilizante da fórmula 5-30-15, com a densidade de 15 kg de sementes por hectare da cultivar ADR 6010. Após 30 dias do plantio foi realizado o primeiro corte e junto também foi realizada a primeira aplicação de nitrogênio, onde que foi aplicado 250 kg de cada fonte. As fontes seriam nitrogênio, nitrogênio nídrico e amídica. Após os 20 dias da aplicação, foi realizado o segundo corte e feito as pesagens para ver os resultados que correspondeu. Então, na primeira pesagem, obtemos os seguintes resultados. Nitrogênio, tivemos 22,07 toneladas de massa verde, nitrogênio nídrico, 22,5 toneladas de massa verde e a mídica tivemos 21,8 toneladas de massa verde. Após 20 dias foi realizada a terceira pesagem, onde que tivemos os seguintes resultados. Nitrogênios 47%, nitrogênio nídrico 50% e a mídica 51%. Então esses resultados foi a diferença do primeiro corte para o segundo corte, que eventualmente teve a diminuição da produção de matéria verde. E também foi avaliado a massa seca e a conversão para sabermos a quantidade de litros de leite produzida pela forrageira. Então, o nitrogênio conseguimos chegar a 2,108 kg de massa verde, a nitrogênio nídrico 2,107 kg de massa verde e a mídica 2,402 kg de massa verde. E para a conversão de quilos de massa seca para quilos de leite foi os seguintes resultados. Nitrogênio 2,108,75 litros, nitrogênio nídrico 2,107 litros e a mídica 2,402,5 litros de leites. Então podemos concluir que o nitrogênio amídica teve um desempenho maior que em relação às outras fontes de nitrogênios. Bom pessoal, nosso trabalho sobre nitrogênio no uso do milho, via sulco e via aéreo. Foram feitos 4 tratamentos, sendo a testemunha um tratamento sem adição do nitrogênio. O segundo tratamento é feito uma adição de 200 kg de ureia via aéreo, que é o padrão do nosso produtor, em torno da média da região. O terceiro tratamento é o tratamento híbrido, mesclado, um padrão de produtor com 200 kg do nitrogênio de ureia via aéreo e 200 kg via sulco. E o quarto tratamento é todo o nitrogênio, ou seja, 200 kg de nitrogênio via sulco. A gente visou o uso desse nitrogênio via sulco devido a perdas pela volatilidade da ureia.
A gente sabe muito bem que o milho é uma planta que demanda extremamente a carga de nitrogênio e ele não consegue suprir essa necessidade somente com a extração natural. A gente tem que fazer essa suplementação natural através de um adubo nitrogenado. Então, um dos nossos grandes problemas na nossa região é o aproveitamento desse nitrogênio. A melhor forma que foi encontrada sempre foi via aéreo, pela questão da aplicação e a questão de manejo, certo? Mas foi feito um trabalho que a gente conseguiu com o professor da Universidade de Santa Maria, eles estão testando a possibilidade de ser feito via sulco. Como a gente sabe que a disponibilidade de nitrogênio está atrelada à disponibilidade de matéria orgânica, a questão de disponibilizar o nitrogênio no sulco, aumentando assim a atividade microbiana e melhorando a disponibilidade desse nitrogênio para a planta desde o estágio inicial, foi possível obter melhores resultados na cultura. Como a gente pode observar nos tratamentos a seguir, há muita diferença estrutural, principalmente no arranque do milho e na sequência, principalmente no amadurecimento. Houve um encurtamento de ciclo muito maior nas plantas que utilizaram o nitrogênio via aéreo ou sem o uso do nitrogênio. O que a gente pode observar é que durante todo o ciclo, tendo essa disponibilidade de nitrogênio via sulco, essa planta se manteve mais verde, teve seu desenvolvimento mais rápido e se estabeleceu melhor a cultura. Então, o que a gente pode concluir do trabalho é que há muito trabalho a ser desenvolvido ainda, mas há possibilidade de ser encontrado formas, digamos assim, de sair da forma convencional de aplicação, que é a forma via aéreo. Por quê? Principalmente pelas perdas. A gente, como a cultura é extremamente suscetível à água e o uso do nitrogênio está atrelado a essa disponibilidade da umidade para a dissolução do grânulo de ureia, são alternativas que a gente pode encontrar para no futuro, com uma matéria-prima talvez diferente ou com o uso diferente, remodelando nossa forma de manejo, podemos obter melhores resultados nessa cultura. O híbrido que foi utilizado em parceria com a Syngenta é o NK488 VIP3, né? Tecnologia VIP-3 para insetos. Foi o melhor híbrido que a gente encontrou na nossa região para adaptação em função do nosso clima e nossa altitude. Além dele ser extremamente responsivo na questão do uso do nitrogênio. Olá, hoje nós estamos aqui no campus Getúlio Vargas, vamos apresentar um pouco sobre o posicionamento fungicida na cultura da soja. Aqui, em exemplo, eu tenho 4 tratamentos diferentes. Vamos começar pela testemunha, que foi semeada a cultivar Monsói 5892. Então ela tem por tendência a ser um ciclo de maturação 5.8, é uma cultivar aí de 130 dias. Vou pedir para o meu colega abrir a soja. Aqui nós podemos separar a cultura em 3 partes: terço inferior, que se refere ao bacheiro, terço médio e o terço superior, daí são os trifólios mais novos. Em relação à aplicação de fungicida, esse ano nós conseguimos ver o bacheiro com bastante dano, principalmente quando nós falamos de doenças de começo de ciclo. Tivemos bastante pressão de oídio, míldio, devido ao tempo exposto a alta umidade. Então a situação desse ano foi uma situação de pressão. Aqui vamos passar para a próxima situação. Vamos passando o tratamento 2, que vemos em foco a aplicação V0, ou seja, o que seria essa aplicação V0? É a adição de um fungicida junto à aplicação do glifosato no estágio V4 da cultura. Essa aplicação V0, pedi para o Matheus abrir a soja. Essa aplicação V0 tem como intuito proteger o terço inferior, ou seja, os primeiros trifólios da cultura, contra as manchas de início de ciclo, septoriose, mancha-alvo. Isso ocorre devido às manchas serem doenças necrotróficas, ou seja, elas podem passar de uma safra para outra, mantendo no solo, nos restos culturais da cultura e até mesmo em plantas hospedeiras, soja guaxa. Então aí a aplicação V0 veio com esse âmbito de dar uma erradicação, principalmente com produtos curativos, erradicar os fungos para ter um arranque inicial e uma melhor uniformidade. O que nós não podemos esquecer é que essa aplicação ela não exclui a aplicação oficial, ou seja, aplicação pré-fechamento de entrelinhas da cultura. Vamos passar para a próxima situação. Aqui nós temos uma situação de uma aplicação pós-fechamento de entrelinha, aqui ao meu lado. Isso significa uma aplicação, no momento que a soja já fechou as entrelinhas, começa a efetuar o efeito guarda-chuva, ou seja, a dificuldade de eu atingir meus terço inferior e terço médio. Então aqui conseguimos ver algumas doenças
de início de ciclo que acometeu, complexo de mancha, aqui já começa a entrar a cercosporiose, a partir de uns 60 dias após a semeadura já começa com maior intensidade. Então essa aplicação ela demanda de uma maior tecnologia de aplicação, ou seja, uma ponta cone, com a melhor distribuição de gota, um turbilhamento, uma aplicação com vento favorável. E aqui por último nós temos a situação da aplicação pré-fechamento de entrelinhas, ou seja, eu aplicar meu produto antes que a soja feche a ápice. Essa aplicação vem principalmente com o objetivo de proteger todo o terço inferior, terço médio, contra produtos de preferência preventiva e erradicativos, que nós já entramos em foco da ferrugem asiática, que é hoje um dos maiores limitadores de produção de soja. Nós conseguimos ver uma melhor sanidade, uma soja carregada bem uniforme. Em relação aos produtos, o tipo de produto foi utilizado, nós de preferência na primeira aplicação, tirando o AV0, foi utilizada a mistura tripla, ou seja, uma carboxamida, um triazol e uma estribrulina. Isso daí com o âmbito de proteção e erradicar as doenças que atacam inicialmente na cultura. Repetindo-se depois da primeira aplicação, 15 dias posteriormente, que é o residual do produto, efetuando outra aplicação da mesma mistura tripla. Após isso, finalizando com 2 aplicações de um triazol mais ofensivo no sentido que eu digo para cercóspora, que é uma doença que acomete principalmente no final do ciclo. E na aplicação V0, que foi o primeiro tratamento que nós falamos, ela entra mais como um triazol, uma maneira de ofensiva no âmbito erradicar as doenças que ficaram do ciclo passado, da safra passada. Então esse triazol, além de erradicar, sozinho, ele pode não ocorrer eficiência da sua utilização devido à alta pressão. Então, além disso, recomenda-se utilizar a rotação de cultura, eliminar plantas tigueras, fazer todo um manejo, não deixar só a pressão em cima dos princípios ativos. Muito obrigado, agradeço pela atenção. Boa tarde, sou o Jardel Augusto Rê, da Faculdade Ideal, Campus Getúlio, e a nossa experimento aqui foi realizado juntamente com a Strobel Sementes, onde cultivamos 4 variedades da FT Sementes. Bom, como podemos ver aqui, a primeira variedade é uma variedade lançamento, a FT 2949, é uma variedade intacta, com boa sanidade de raiz, resistente também à fitóftora, com um PMS muito elevado, de 220 até 230 nessa safra que deu este ano. Uma população aí de 220 a 300 mil plantas por hectare. E é uma cultivar que permite a gente plantar em abertura de plantio no começo de outubro, algumas regiões até em setembro, e que possibilita tu fazer uma segunda safra, porque tu vai estar tirando ela aí no fim de janeiro. Uma cultivar aí de ciclo 4.9 de ciclo. Passando para a próxima variedade aqui então, temos a cultivar da FT 1154, que é uma cultivar que tem o ciclo dela 5.4, uma maturação aí de 130, 140 dias, recomenda ser 220 a 300 mil plantas por hectare, e é uma cultivar que ainda é RR, então tá aí para agregar valor no mercado, e é uma cultivar que também tem bastante resistência à fitóftora e uma excelente sanidade radicular. Falando um pouco então da FT 4153, uma cultivar que já está há anos no mercado, uma cultivar bastante produtiva, excelente sanidade radicular e foliar, bastante produtiva também, sistema radicular excelente, uma variedade que esse ano deu para notar que muito resistente a questões de mofo branco e sistemas de doenças no geral. Uma cultivar que se encaixa aí, tu pode plantar ela aí em começo, metade e até, depende como, em fim de plantio. Uma variedade que se larga aí 220 até 300 mil plantas por hectare. E uma variedade que chega aí para agregar no mercado.
é uma variedade também RR. Aí falando de uma outra variedade, que é lançamento no mercado, tá? Ainda não está disponível comercialmente, que é a 156, 5.6 de ciclo, é uma variedade RR, que está chegando aí para agregar bastante competitividade no mercado, uma variedade que também se trabalha aí com 230 até 260, até 300 mil plantas por hectare, excelente sistema radicular, com um engalhamento excelente, como podemos ver aqui, e uma excelente sanidade foliar também. A gente também, com imenso prazer, a gente agradece a participação do Adriano, da Strobel Sementes, aqui, que disponibilizou as variedades e acompanhou nós aqui na condução do campus, e disponibilizou, a gente agradece a parceria aí. Obrigado. Muito obrigado, Adriano. O nosso grupo escolheu diferentes manejos com auxínicos e a importância da aplicação sequencial no manejo de dessecação. Entre os auxínicos, a gente escolheu o 2,4-D, o dicamba e o triclon, e tivemos a oportunidade de estar experimentando um novo produto da Adamar, que seria o arado. Então, qual é a importância do arado? Qual o benefício dele? O arado é um auxínico que não precisa de intervalo entre a aplicação e a semeadura, enquanto o 2,4-D precisa de 7 a 10 dias entre a aplicação e a semeadura, o dicamba precisa de 30 dias entre a aplicação e a semeadura, e o triclon cerca de 20 dias. Outro benefício desse produto seria o antagonismo quase inexistente que ele tem quando associado com graminicida. Ele já vem na formulação pronta fluroxipir com cletodin. O 2,4-D, quando misturado com um graminicida, ele tem cerca de 20 a 40% de antagonismo no controle de gramíneas. Isso acarreta um grande problema na eficiência de controle para o produtor, diminuindo na produção. O nosso trabalho então é composto por 9 tratamentos. Cada produto tem aplicação isolada e tem aplicação sequencial. Aqui então temos a testemunha. Como podemos ver, tem diferentes plantas daninhas existentes na parcela, como gramíneas, leiteiro, guanchuma, picão, buva. Se o produtor não fizesse o manejo, ele ia ter grande perda de produtividade. Aqui, no segundo tratamento, temos o arado com glifosato. A recomendação da empresa é o arado a 1 litro em consórcio com glifosato. Aqui a aplicação isolada, teve um grande controle comparado aos demais. Aqui, no próximo tratamento, temos o arado a 1 litro com glifosato e a sequencial de glufosinato. Aqui o controle dele chegou a cerca de quase 100% das plantas daninhas. Como podemos ver, tem quase nada de rebrote. No próximo tratamento, então, temos o 2,4-D com cletodin e glifosato. Todos os tratamentos teve associação com glifosato. Como podemos ver, já tem bastante rebrote. O controle dele aqui na aplicação isolada ficou em cerca de 45 a 50%. No próximo tratamento, a aplicação de 2,4-D, cletodin e glifosato com glufosinato, o seu controle ficou bom também por conta da sequencial, chegou em cerca de 90%. Temos alguma coisa já de rebrote, porém já não é tanto que nem na aplicação isolada. No próximo tratamento temos o dicamba. Na aplicação isolada já está tendo uma grande porcentagem de rebrote, seu controle ficou em cerca de 40 a 35%. Como podemos ver aqui, uma planta já tem bastante folhas rebrotando, enquanto nos demais tratamentos não tem.
no próximo tratamento aqui temos o dicamba com clethodim, glifosato e a sequencial de glufosinato. Teve um bom controle, porém já temos alguma coisa de rebrote. Como podemos ver ali, o guanchuma já está tendo rebrote também das folhas. No próximo tratamento temos o triclopir butílico com triclopir, com clethodim e glifosato, aqui é aplicação isolada também. Como podemos ver, tem bastante rebrote já. Seu controle ficou, entre os outros tratamentos, ficou entre 40%. Já está tendo bastante rebrote também do guanchuma e do leiteiro. Com a aplicação sequencial aqui, teve um bom resultado, chegando também a 95%. Já está tendo alguma coisa de rebrote. Então, qual a conclusão do nosso trabalho? O arado é uma grande ferramenta que o produtor pode utilizar, tanto pelos intervalos de aplicação e a semeadura, que o produtor pode aplicar e já pode semear em cima, não precisa de carência de dias. Por ser uma formulação pronta, ele não tem antagonismo, o antagonismo dele é quase inexistente. Outro benefício dele seria o amplo espectro de ação de plantas daninhas. Ele pega tanto folha larga como folha estreita, tem como princípio ativo fluroxipir e clethodim já na formulação pronta. Não precisa de mistura de tanque como os demais. Então, outro benefício do arado seria a eficiência dele em gramíneas e folha larga. Ele tem um bom controle em folha larga. Um dos problemas também atual seria o controle do rabo de burro e do capim amargoso. Ele vai muito bem nessas plantas daninhas. Então, espero que tenham gostado da apresentação e meu muito obrigado. Olá pessoal, estamos hoje aqui no campus experimental da Faculdade Unideal para mostrarmos para vocês um pouco do manejo fisiológico realizado nas nossas parcelas aqui na área experimental. A gente conseguiu realizar esse experimento juntamente em parceria com a empresa Stoller, que hoje é uma empresa que é líder no ramo de nutrição e fisiologia de plantas. Pois bem, o que a gente tentou avaliar, pessoal, nesse nosso comparativo, né? A gente tenta sempre buscar avaliar os 3 pilares de produtividade da soja, né? Ou seja, número de vagens por metro quadrado, número de grãos por vagem e o peso desses grãos. Diante disso, a gente buscou estratégias de manejo que a gente conseguisse alavancar essa produtividade, né? Maximizando sim esses componentes. Então a gente fez uma construção dessa planta para assim chegarmos no final com o resultado que a gente espera, que é uma maior produtividade dessas nossas parcelas e, ou seja, para um produtor, uma produtividade maior no campo. Aqui a gente pegou e retirou 2 plantas. Uma aqui, à minha esquerda, está a testemunha e ali à direita está a que a gente fez o manejo Stoller. A gente pode ver muito bem a questão de maior número de vagens, né, na planta. Esta planta também está com um maior número de entrenós, né, nós produtivos e um encurtamento desses entrenós, o que possibilita uma planta que tem uma arquitetura diferenciada, uma planta que vai consequentemente ter uma maior produtividade devido ao seu maior número de nós produtivos e um maior encurtamento desses entrenós em relação à testemunha. Pois bem, para a gente começar com o número de vagens por metro quadrado, né, a gente buscou o que? Fazer aplicações de produtos hormonais nos estágios de V4 a V6, onde a gente aplicando produtos hormonais contendo os 3 hormônios promotores, no caso auxina, citocinina e giberelina, a gente consegue ter um maior desenvolvimento de parte aérea e um maior desenvolvimento do sistema radicular, deixando essa nossa planta muito mais ramificada e com uma estrutura muito melhor. Diante disso, a gente passa para um segundo momento, que é no caso o florescimento, né?
Para a gente tentar maximizar essas estruturas reprodutivas, consequentemente, fazer um maior pegamento dessas estruturas, né? Ou seja, as flores, consequentemente, depois as vagens, a gente trabalhou com produtos para a gente tentar inibir a formação do gás etileno, que é um gás deletério para as culturas, né? O gás etileno hoje ele atua na maturação fisiológica das plantas. Pois bem, a gente muito bem sabe que se a gente conseguir segurar em torno de 1, 2 até 3 flores a mais por planta, cada flor representa em torno de 1 saco por hectare, né? Então isso é de extrema importância a gente estar fazendo esse manejo. E por fim, nada que a gente não possa, vamos dizer assim, esquecer que é de extrema importância também, é o manejo fisiológico que a gente fez nas nossas parcelas para enchimento de grãos, que é outro fator muito importante que hoje vem ganhando muito mercado, essa questão de produtos fisiológicos que ajudam no enchimento de grãos. Então a gente fez essa aplicação de produtos para enchimento de grãos no estágio fisiológico, pessoal, de R5 a R5.3, tá? Que é, no caso, o início desse enchimento de grãos. Onde esses produtos, o que eles fazem? Tentam translocar os fotoassimilados presentes na folha, translocar para dentro dos grãos, né? Então hoje a gente construindo toda essa planta, fazendo esse, vamos dizer assim, desde o momento de fazer uma arquitetura melhor, maximizar estruturas reprodutivas e no final esse enchimento de grãos, a gente terá certeza que no final iremos ter ótimos resultados. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, boa tarde, meu nome é Matheus Trentin e na nossa estação do Dia de Campo então nós vamos falar sobre a importância da aplicação de fertilizantes foliares em diferentes estados fenológicos da soja. A gente fez o nosso experimento então em parceria com a Giro Agro, que é uma empresa de fertilizantes líquidos. Então nós utilizamos a cultivar Brasmax ativa, foi semeada no dia 17 de dezembro com 18 grãos por metro. Ela foi semeada com 240 kg de adubo por hectare e também foi realizado 3 tratamentos. O Testemunha, que é o tratamento que não foi aplicado nenhum fertilizante foliar, tratamento que foi aplicado somente no reprodutivo, foram 2 aplicações, e o tratamento vegetativo, que também foram 2 aplicações. Os produtos utilizados então foi o Evobor Solo, que é composto por boro. A principal dificuldade do boro na natureza, em forma natural, é que ele se lixivia muito facilmente. Então a Giro desenvolveu um produto que é através da ligação com uma partícula orgânica, o boro acaba ficando no solo e disponível para a planta durante todo o ciclo. O Spin, então, ele é um bioestimulante à base de algas, que tem em sua composição vários hormônios, como o principal sendo a auxina. Ela é mais para a função estrutural da planta, então ela é bom que seja utilizado desde o início do ciclo, ou seja, no vegetativo, é o que a empresa recomenda inclusive. E também o Mosic, que é composto de molibdênio, zinco e cobre, que é a principal falta de micronutrientes nas análises, são esses nutrientes. Então ele disponibiliza para a planta desde o início do ciclo para que ela possa ter um desenvolvimento completo. O principal, vou pegar uma amostra agora da Testemunha, como pode ver, ela não engalhou muito, ela teve um baixo desenvolvimento e ela está bem uniforme na sua parcela. Aqui então temos um exemplar da planta que foi aplicada no estágio vegetativo. A planta que foi aplicada no estágio vegetativo é conforme a recomendação da empresa. Ela foi feita uma aplicação em V4 e uma em V8. Pode ver que ela engalhou muito bem e ela já está praticamente em R5.5 aqui. E aqui então temos uma planta na qual foi aplicada somente no estágio reprodutivo. Ela engalhou menos que a do vegetativo e mais do que a Testemunha, que não teve nenhuma aplicação. Ou seja,
Para que uma planta possa ter um bom desenvolvimento no campo, é muito importante que ela seja feito um manejo adequado desde a semeadura. Uma planta bem nutrida no início do ciclo é a planta que vai ter resistência a intempéries, vai resistir melhor a uma seca, vai ter mais nutrientes disponíveis para poder, no florescimento, no engalhamento, é a que vai se sair melhor com certeza no final do ciclo, gerando mais produtividade para o agricultor. Boa tarde, pessoal. Então estamos aqui no dia de campo da Faculdade Ideal de Passo Fundo. Sou estudante do 9º semestre da Faculdade Unideal e para apresentar o nosso dia de campo, então foi feito aqui avaliações com diferentes herbicidas pré-emergentes na cultura da soja. Foi feito 3 tratamentos na nossa área de campo aqui, como um sendo a testemunha e os outros 2 aplicações de 2 herbicidas pré-emergentes para a cultura. Para fazer a implantação dessa área aqui, a semeadura dela foi feita dia 11 de dezembro, como a dessecação da área toda foi feita com glifosato, havia uma palhada antes aqui de aveia, e na parcela que foi feita então aqui a testemunha foi só utilizado o glifosato mesmo, na dose de 2 litros por hectare. Nas outras parcelas dos outros 2 tratamentos foi usada as doses recomendadas dos outros 2 herbicidas. Então, como vocês podem ver aqui na parcela da nossa testemunha, teve bastante incidência aí, germinou bastante, teve alguns que brotaram, teve leiteiro, teve caruru, tem mais picão lá mais para trás, teve bastante plantas daninhas que ficaram aqui no meio da nossa área, por isso que não... Por causa que não teve aplicação, né, de pré-emergente nada, foi só mesmo o secante, né, o glifosato. Então aqui essas plantas daninhas elas estão competindo por água, por luz, por nutriente, por espaço com a cultura principal que é a soja, né? Então elas estão tirando o que a soja poderia ter para produzir mais, né, para a nossa produtividade. Outro tratamento aqui, que é o segundo tratamento nosso, é a nossa área de concorrente, vamos dizer aqui, foi utilizado um produto à base de clorimuron. Então o clorimuron ele é um produto que faz bastante tempo que ele está inserido no mercado. Assim, clorimuron ele tem inúmeras marcas comerciais com inúmeros nomes, né? Então isso devido ao excesso de tempo que ele está sendo usado, ele começou a criar bastante resistência, né? Algumas plantas daninhas ele não consegue fazer um controle mais efetivo, ele está perdendo bastante eficiência nesse controle da sementeira das plantas daninhas. Esse produto aqui, então, ele está dando basicamente um residual aí para a cultura da soja, de controle da sementeira, em torno de 20 a 22 dias, dependendo do manejo conforme é feito do produtor. Esse manejo desse produto ele pode ser aplicado sobre a resteva de trigo, a resteva de aveia, a palhada de qualquer outra cultura que não tem problema nenhum, e pode ser feita a semeadura dessa cultura principal, que aqui no caso é a soja, logo em seguida. Então nesses 20, 22 dias que ele vai ficar dando o efeito de residual nele aí, ele não vai apresentar nada de problema, de infestação de planta daninha, mas depois desse período que passar esses 20, 22 dias aí, elas vão começar a germinar, e vão começar a atrapalhar a nossa cultura principal, que é a soja, vão começar a competir com ele, né? Não foi feita a aplicação de herbicida aqui no meio nenhum, foi só feita a dessecação mesmo e a aplicação do pré-emergente. Esse produto, um problema assim que ele comete na soja é por exemplo do sol, assim, por causa do sol, que nesses 20 dias a cultura ela não vai estar com a entrelinha aqui fechada, então o sol ele vai conseguir chegar no nosso solo ainda, fazendo com que aquelas plantas que são fotoblástica positiva, que é aquelas que precisam de luz para germinar, elas vão conseguir germinar depois desses 20, 22 dias, fazendo com que elas passem a atrapalhar esse desenvolvimento aí da cultura da soja, passem a ter uma competição, né? Então é um produto que ele ainda tem efeito, mas não é aquela coisa de 100% de aproveitamento, né? E o nosso outro produto que foi utilizado, que esse aqui é o nosso principal experimento, foi aquele que nós queríamos tirar os resultados dele,
O produto que ele o nome comercial dele é o Spider, ele é um produto inibidor de ALS, com o grupo, ele é um diclosulam, o princípio ativo dele. É um produto que não faz muito tempo que ele está inserido no mercado, assim, é um produto bastante, vamos dizer assim, novo, ele já tem uma eficiência boa, né, nesse tempo que ele está sendo inserido nas nossas áreas, então o resultado que ele traz pro agricultor, assim, pro produtor é muito melhor. Ele é um produto que consegue te dar um residual para a tua cultura, ele tem o mesmo manejo concorrente, ele pode ser aplicado e passado à semeadeira, assim, semeando a cultura principal no mesmo dia, aí, dependendo do manejo, conforme o produtor quer fazer, e ele consegue te dar um residual para as plantas daninhas na sementeira do solo de até 40 dias, dependendo aí, 40, 42, 38, depende conforme é feito. Então, nesse tempo que é feita a aplicação, até esses 40 dias a cultura ela vai estar com a entrelinha praticamente toda ela fechada, com o que faz que as folhas assim, elas conseguem fazer quase se encostar uma na outra, fazendo com que o sombreamento do nosso solo ele não deixe ultrapassar a luz solar, assim fazendo com que as plantas que são fotoblásticas positivas não conseguem emergir, né? Então elas não vão conseguir sair desse solo e não vão vir a competir com o nossa cultura principal, né? É um produto bastante bom, né? É um dos melhores que tem hoje no mercado. Esse produto, como vocês podem ver aqui, não tem nada de planta daninha no meio, né? Não teve nenhuma infestação, como na concorrente e na testemunha teve bastante problema, né? De leiteiro principalmente. Como é normal da coisa, né? Um produto, quando ele é melhor, assim, a eficiência dele, ele tem um custo um pouco mais elevado que os outros, né? Mas para nós fazer uma conta rápida aí, mais ou menos, tem alguns estudos que fazem com que dizem que uma buva por metro quadrado, então ela reduz até aí cerca de 4, 5 sacas de soja por hectare, né? Então vamos pensar e vamos fazer a conta só de 3, né? Se fosse que reduzisse só 3 sacas de soja por hectare, num custo hoje que vai estar em torno de R$160, daria R$480, né? Então a perda que ia ter de não utilizar esse produto. E o custo dele, então, desses R$480 deve ser em torno de 10%, um pouco mais, né? Então é um valor bastante grande que tem a diferença aí de fazer o uso dele, né? Seria muito interessante a utilizar esse produto. Claro que temos que pensar também em o manejo do ano inteiro, assim, a cultura de inverno é muito interessante fazer esse manejo para diminuir as plantas daninhas, sementeira, fazer uma dessecação muito boa, mas com certeza o uso de pré-emergentes é uma coisa essencial que tem que entrar na utilidade do agricultor, aí da fazenda, do produtor, sempre, né? Então o recado que o nosso grupo gostaria de deixar é que sempre que puderem, se conseguirem fazer uso de pré-emergentes, o resultado é muito significativo. Obrigado. Olá, bem-vindo ao Dia de Campo da Ideal. Hoje vou estar representando a Brasmax aqui, nossa parceira. A Brasmax, então, é uma empresa que já é conhecida no mercado de genética de soja, sempre buscando atender a todos os produtores, investindo em pesquisa e melhoramento genético, com novas biotecnologias que estão no mercado para lançar. Então vou falar um pouco do posicionamento de algumas cultivares e também das novidades que temos no mercado a partir dessa safra. Começando então com a Brasmax Raio. Brasmax Raio, então, é um material de grupo de maturação 5.0, um super precoce, o mais precoce do nosso portfólio. Esse material fecha aqui para a nossa região em torno de 117, 120 dias. Um material que tem uma excelente sanidade radicular, um material que tem um porte controlado e algumas características bem marcantes, como número de legumes por entre nós, um PMS elevado, chegando a 200, isso é importante componente de rendimento na produtividade. Esse material, então, a gente posiciona ele de 20 de outubro a 20 de novembro. Ele é um material, então, que aquele agricultor que costuma rotacionar a sua semeadura e também a sua colheita, é um material que permite isso, que é um super precoce, que você consegue antecipar um pouco a sua janela de semeadura, tendo escalonamento na colheita e na semeadura. Agora, então, eu vou falar da Brasmax Zeus. Brasmax Zeus, então, é uma cultivar que é bicampeã nacional de produtividade pelo concurso do SESB,
grupo de maturação 5.5, então uma precoce. Brasmax Zeus hoje é referência no mercado em altos tetos produtivos, é uma cultivar muito responsiva ao manejo que você faz a ela, que você entrega a ela. É exigente a fertilidade, porém ela vai te responder no final em produtividade. Brasmax Zeus então tem algumas características muito marcantes, como o número de vagens por entrenó. Então sempre a concentração de vagens vai ser na área principal, por isso a gente deve trabalhar com um pouco mais de população a ela. Brasmax Zeus, além disso, ela tem um porte controlado, uma arquitetura de planta moderna, entre linhas bem marcadas, onde facilita a penetração de sol no bacheiro, tendo um dossel de planta, um bacheiro mais saudável. Aliado a isso, temos um PMS de 210 gramas, o que isso é muito importante em fator de componente de rendimento. Brasmax Zeus hoje, então, a gente posiciona ela na janela de 25 de outubro a 30 de novembro, com 14 e 15 plantas stand final. Isso é o que recomendamos para altos tetos de produtividade com Brasmax Zeus. Aqui temos o material lançamento da empresa, Brasmax Chromo TF. Brasmax Chromo TF é um material muito diferenciado nesse mercado. Brasmax Chromo TF pertence ao grupo de maturação 5.7, em torno de 128 dias aqui para a nossa região. Ele vem aliado a uma arquitetura de planta moderna, folhas lanceoladas, onde se pode ter uma iluminação melhor no bacheiro, também a penetração de fungicidas, onde o manejo fitossanitário vai ser mais eficiente. Brasmax Chromo TF, então, é um material que tem a tecnologia tolerante à ferrugem, é uma tecnologia embarcada, onde o produtor não paga nada mais por isso. Essa tolerância à ferrugem confere que o fungo na planta cause menor lesão e menor esporulação, tendo assim uma maior segurança ao produtor. E também esse material é muito interessante por ele ter uma adaptação muito grande no Rio Grande do Sul, posicionando em várias áreas de várzeas bem drenadas, área de sistema de gado no inverno, colocando então cromo no verão como opção para esses manejos de áreas mais um pouco compactadas. Brasmax Chromo, então, é um material que tem um PMS de 190 aproximadamente, um importante componente de rendimento também, aliado a esse porte, um porte controlado e uma excelente sanidade radicular. Brasmax Chromo TF, então, é um material que você pode posicionar, como eu falei, no Rio Grande do Sul. A gente posiciona ele com 12, 13 plantas stand final, ele nessa janela de 25 de outubro a 5 de dezembro. É esse o nosso posicionamento para esse material aqui, Brasmax Chromo TF. Brasmax Delta. Brasmax Delta é um material de grupo de maturação 5.9, onde entrega uma segurança maior para o produtor. É um material mais estável. Por ser um grupo um pouco mais longo, comparando a Brasmax Raio, esse material então ele consegue ter um escalonamento também na sua lavoura, tendo vários grupos de maturação, isso facilita na hora de colher, na hora de semeadura. Brasmax Delta hoje é um material muito interessante porque possui algumas características muito marcantes, como o número de vagens por entrenó e também ele tem uma alta ramificação. Esse material ele tem um porte controlado, folhas lanceoladas também. Esse material então está posicionando para todo o Rio Grande do Sul. Áreas de reserva de trigo, que atrasar a semeadura da soja, você pode colocar ele, área de compactação, rotação com gado. Então esse material é um excelente material para o produtor que gosta de escalonar bem a sua lavoura e ter uma segurança, ter uma estabilidade. É aquele material que vai te entregar uma estabilidade maior. Esse material então, a gente posiciona ele de 20 de outubro a 5 de dezembro. Forçando um pouco a abertura do plantio ou fechamento de plantio. São esse material, por isso temos esse material como segurança, como material mais estável. A gente pode ter forçar nessas duas janelas aí, Brasmax Delta. A Brasmax então, ela é sempre preocupada com isso, trabalha com novas biotecnologias. Esse ano para a safra 21-22 teremos alguns materiais Intacta 2 Extend, que é uma nova plataforma de biotecnológica que vamos estar entregando para o amigo produtor. Esses materiais conferem a resistência a alguns herbicidas, tipo o dicamba, onde você pode aplicar para o controle de algumas plantas daninhas. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde, pessoal. Me chamo Lenin Nardim, sou acadêmico do 9º semestre do curso de Agronomia da Faculdade Unideal Campus Passo Fundo. O que vamos trabalhar nesse stand é referente ao manejo de plantas daninhas. Esse é um assunto que viemos abordando faz há muito tempo,
porém ainda temos áreas que temos problemas com essas plantas. Principalmente agora, com a proibição do paraquat, temos um desafio maior ainda para a dessecação em pré-semeadura. Então, pessoal, o que nós devemos fazer? Devemos realizar diferentes misturas de princípios ativos. Mas muito inicial a isso, que devemos fazer é conhecer um histórico da área, sabermos quais as plantas daninhas que vêm ano após ano nos causando problemas. Além disso, devemos realizar a calibração do nosso equipamento de pulverização, pois muitas vezes a planta daninha não apresenta uma resistência tão grande e sim estamos fazendo o manejo incorreto. Além disso, devemos sempre levar em consideração fatores climáticos, como por exemplo, temperatura do ambiente, umidade relativa do ar, umidade presente no solo, velocidade do vento e também o uso ideal de pontas de pulverização. E para o manejo da dessecação qual é? Devemos utilizar pontas com gotas médias. Isto porque? Para buscarmos um molhamento da planta maior associado à baixa deriva desses produtos. Antes de nós iniciar um manejo da dessecação, como eu já comentei antes, nós devemos saber quais as plantas daninhas que temos ali. E para destacar a importância disso, realizamos essas 7 misturas de princípio ativo e como é possível observar ali em cima a testemunha. E o que continha nessa área anterior à dessecação? Em maior escala, nós continha capim-milhã e corda de viola, qual no manejo da cultura da soja também tem apresentado problemas, juntamente com a buva, o caruru e o leiteiro. Então, nessas 7 misturas, as misturas que mais apresentaram eficiência no nosso controle foi o glifosato associado ao clethodim, 2 litros por hectare de glifosato e 800 ml por hectare de clethodim, associado ao saflofenacil, com a dose de 70 gramas por hectare, mais o uso de óleo. E também, outro manejo que apresentou uma eficácia muito boa foi o 2 litros por hectare de glifosato, associados a 1,5 litro de 2,4-D e 70 gramas de saflofenacil. Isto porque nós com isso geramos um amplo espectro, que pegava tantas folhas estreitas quanto as folhas largas, pois eram as que nós continha na área. Venho ressaltar que com o uso do saflofenacil devemos sempre associar o uso de um óleo. Com isso, nós vamos melhorar a eficácia do produto, melhorando a absorção do mesmo. Porém, houve 2 tratamentos em si que a eficácia dos produtos não foram boa. Foi onde nós utilizamos 2 litros por hectare de glifosato e 2 litros por hectare de glufosinato sal de amônio. O porquê disso? Porque o glufosinato sal de amônio ele não tem um controle muito bom relacionado a folhas estreitas, nesse caso o milhã, devido à sua pelosidade que contém na folha. E assim, não teve uma boa absorção. E outro problema também que nós tivemos foi o clethodim associado ao glifosato, onde que permaneceu na área as plantas cordas de viola, pois o glifosato, quando as cordas de violas estão em estágio adulto, que nem nós continha aqui, não controla. Então, pessoal, o que eu queria deixar para vocês é que devemos manejar a área sempre antes da pré-semeadura, não deixar chegar a um estágio de plantas adulto como nós continha aqui, pois as plantas em estágios iniciais são muito mais fáceis de controlar. E também estudar a área, saber o que realmente temos ali e qual produto aplicar, aumentando assim nossa efetividade e diminuindo nossos custos. E também, pessoal, o que eu quero ressaltar também é a importância do uso de herbicidas pré-emergentes, principalmente no manejo da soja. Pois se nós deixarmos para controlar só depois da semeadura, sem o uso do pré-emergente, a nossa eficácia não será boa. E até há estudos que a aplicação do glifosato entre V1 e V3 vem causando problemas na nodulação da soja. Ou seja, ele inibe um pouco a síntese do nitrogênio na planta e com isso nós vamos ter um déficit de produtividade e também há problemas referentes ao crescimento radicular da planta. Então, pessoal, outro fator que nós não deixamos de ter, no momento da colheita, ter plantas daninhas adultas, nós vamos reabastecer o nosso banco de semente e também, após o corte da soja, cortará juntamente a planta daninha. E com isso, ocasionar rebrotes, o que depois é muito mais difícil de controlar. Então, pessoal, o que eu tinha a mencionar era isso e meu muito obrigado.
Olá! O nosso projeto, então, ele fala referente à qualidade de sementes, que foi realizado em parceria com a Fundação Pro Sementes de Passo Fundo, que está no mercado desde 1999. Eu vou dar início à minha fala relatando um pouquinho sobre a qualidade das sementes. A qualidade das sementes e a procedência dela, ela é o principal indicador que afeta diretamente no sucesso do cultivo. Para uma semente ser caracterizada como uma semente de qualidade, ela deve ter boas características sanitárias, genéticas e fisiológicas, tais como alta taxa de germinação, alta taxa de saneidade e alta taxa de vigor. Também ela deve conter que a semente seja extremamente pura. O dano físico na semente, ele pode ocasionar danos no embrião, gerando então perda na germinação e emergência, ocasionando então perda do estande de plantas e aumentando o nível de plantas invasoras na cultura. Trouxemos algumas sementes que foram expostas ao teste de hipoclorito de sódio, para que possamos apresentar características observadas em cada dano. Iniciamos com o exemplo da semente esverdeada, que possui o endosperma da semente verde, que em comparação com a semente certificada a gente pode notar o nível da diferença de coloração. A semente certificada, ela tem um aspecto mais saudável. O dano de percevejo, pode-se observar que ele apresenta como característica uma picada na semente, como se representasse uma agulhada. Outra característica que é possível observar é que em volta desta picada a semente apresenta um tecido morto. Este dano, ele se resulta em redução de vigor e potencial germinativo, além de perdas e peso da qualidade. O dano mecânico não é possível ver a olho nu, porém, com o teste de hipoclorito, conseguimos visualizar melhor o que este dano representa como característica. Como podemos observar, esse teste, a semente inchou, nos mostrando mais visivelmente a rachadura. Este dano normalmente ocorre devido a impactos físicos, como colheita, transporte e operações de beneficiamento. Na parcela em que foi utilizada a semente certificada, foi possível observar que obteve um desenvolvimento melhor que as outras parcelas, observando plântulas com emergência uniforme, bem espaçadas e sem falhas, além de não ter apresentado plantas com daninhas. Na parcela de sementes com dano de percevejo, obteve um menor vigor, ocasionando em alguns pontos falhas na semeadura. Na parcela de sementes com dano mecânico, este afetou diretamente na sua germinação, ocasionando em falhas e resultando em um maior aparecimento de plantas daninhas. Já na última parcela, com sementes de dano esverdeado, observamos um atraso na germinação, baixo vigor e baixa uniformidade, além de ter sido a parcela a qual mais apresentou daninhas. Vale ressaltar que o manejo fitossanitário não se diferenciou entre as parcelas. Eu espero que o nosso projeto tenha contribuído de alguma forma para vocês. Muito obrigada! Boa tarde! Esse tratamento contou com a parceria da empresa Syngenta e teve como objetivo do trabalho avaliar a altura de planta, o estande de plantas, o comprimento de raiz e o dano por pragas na cultura da soja com diferentes utilizações de inseticida no tratamento de semente. Para a dessecação da área, utilizou-se glifosato mais cletodin. A variedade escolhida para o tratamento foi utilizada a Zeus, em sistema de plantio direto consolidado com 45 centímetros entre linha e 11 grãos por metro linear. Quanto à adubação, utilizou-se o NPK 53015, com 300 kg por hectare. Para os tratamentos, foi realizado 5 tratamentos. O tratamento 5, que seria no canto do experimento, foi utilizado fipronil. Depois utilizou-se o tratamento 1, que seria a testemunha. Então ela seria sem a utilização de inseticida no tratamento de semente. No tratamento 2, utilizou-se imidacloprido mais tiodecarb. Tratamento 3, utilizou-se tiametochan. Tratamento 4, utilizou-se abamectina mais tiametochan. E ali para baixo, então, foi realizado as repetições entre os tratamentos.
Para as avaliações, realizamos avaliações nos 14, 21 e 28 dias após a semeadura. Então, disponibilizamos para a análise de variância e o teste de Tukey para então descobrir os resultados. Na primeira avaliação, nós podemos ter visto que a abamectina mais a tiametochan obteve um melhor resultado, seguido por tiodecarb mais imidacloprido, tiametochan e fipronil, que obtiveram resultados inferiores em altura de planta. Conforme esperado, o tratamento sem a utilização de inseticida foi o tratamento que menor obteve resultados em altura de planta na primeira avaliação. E também foi o único afetado em estande de plantas, com perdas de até 50% em comparação com os demais. Sendo que aí já podemos então notar que houve uma certa diminuição na produtividade quando comparado com os demais. Na segunda avaliação, notamos que houve um certo emparelhamento entre os tratamentos, sendo que os demais tratamentos com inseticida, fora a abamectina com tiametochan, eles conseguiram obter um maior resultado em altura de planta. E o tratamento que seria sem a utilização de inseticida, ele conseguiu recuperar a altura de planta. Porém, o estande de plantas já foi comprometido e não tinha mais recuperação. Na terceira avaliação, pode-se notar que o tratamento com tiodecarb mais imidacloprido, ele obteve uma piora em comprimento de raiz comparado com os demais tratamentos. E a testemunha, ela obteve uma perda ainda mais significativa em comprimento de raiz. E com isso ainda com a sua perda de estande de plantas. Portanto, finalizamos esse trabalho aí podendo ter como resultado que a abamectina mais tiametochan foi o que obteve os melhores resultados iniciais. E então depois obteve resultados com níveis semelhantes entre todos os tratamentos, com exceção da testemunha, e depois, por final, o tratamento com tiodecarb mais imidacloprido obteve uma piora em comprimento de raiz devido aos danos por pragas. Então, com a testemunha, nós podemos descrever que sem a utilização de inseticida, as perdas são muito grandes para a cultura da soja, sendo que ela já desde o começo piorou com uniformidade de planta e população que seria desejada, perdendo consideravelmente a produção em comparação com as demais. Boa tarde, meu nome é Jouxer Brunheira. Para a realização desse experimento foram semeadas consorciadas as variedades 57 e 52 da Dom Mário, Ativa da Brasmax e a 55 e 57 Zeus também da Brasmax. Cultivares essas que têm o ciclo parecido, tem hábitos de crescimento distintos, variando entre determinada e indeterminada, cor de flor distintas, variando entre branca e roxa. Para facilitar a comparação, ao lado delas, desse mix, foram semeadas as cultivares solteiras de Ativa e de Zeus. Essa semeadura foi realizada no dia 10 de dezembro e contou com adubação padrão em todas as parcelas. Os manejos fitossanitários iniciaram 30 dias após a emergência da mesma com o controle de plantas daninhas com o glifosato e com o fungicida Cercobin. Em R1 foi iniciada a primeira aplicação de fungicida e com o espaçamento de 16 dias foram realizadas mais 2 aplicações de fungicida. Para alcançarmos bons resultados de produtividade no sistema plantio direto, várias atividades em relação à fertilidade do solo devem ser desenvolvidas, assim como o controle e manejo de pragas e doenças, além do clima favorável, né? E um dos aspectos que devem ser levados em consideração na escolha das culturas são as doenças de solo presentes na área, como Phytophthora, Macrophomina, Rhizoctonia, Pythium, Fusarium, entre outras.
E se mesmo for uma área com a presença dessas doenças e assim for semeado a cultura da soja, vários manejos podem ser adotados e principalmente uma delas é a rotação de culturas. Entretanto, a utilização desse mix de soja é uma alternativa que pode ser utilizada. Os primeiros casos de variedades consorciadas ocorreram ao acaso e nessas propriedades acabou se observando que os produtores não tiveram prejuízos na hora da colheita. Pelo contrário, em poucos dias a umidade se estabeleceu padrão e as produtividades acabaram sendo satisfatórias. Apesar desse ser um manejo muito mais proveitoso em áreas com incidência de doenças de solo, como não é o caso dessa área aqui, acreditamos que depois da avaliação da colheita, poderemos ter bons resultados. Foram avaliadas nessas parcelas componentes de rendimento como vagens por planta e grãos por vagens e até o momento não constatou-se diferenças discrepantes entre o mix e as duas cultivares solteiras que no lado a lado. Porém, esse ano foi um ano de laninha, por isso pela baixa incidência de doenças na região e a baixa incidência de chuvas no início da cultura, acreditamos que não haverá diferenças tão grandes entre elas. Depois de termos as avaliações em mãos, poderemos saber se a utilização desse mix de cultivares de soja consorciados poderá ou não ser utilizado como ferramenta de redução dos prejuízos dessas doenças de solo. Porém, é importante salientar que essa prática não substitui a rotação de culturas, principalmente com o milho. Como ainda não temos os resultados específicos, caso alguém tenha interesse por esse manejo e por esse trabalho, pode se sentir à vontade de entrar em contato com qualquer um dos integrantes do grupo para receber esses resultados e poder aplicar na sua propriedade, se caso tiver esse interesse. A empresa parceira que tivemos aqui para o desenvolvimento desse experimento foi a Planta Sul de Ronda Alta, que nos forneceu as sementes para a realização desse experimento.